Olá, meu nome é Júlia Beatriz Fernandes Leite. Sou mestranda no programa de pós-graduação em História da Arte pela Universidade Federal de São Paulo e sou orientada pela professora doutora Flávia Galitati. O nome da minha apresentação é O Manuscrito Ilustrado de Taquino Sanitatis. O Taquino Sanitatis é um catálogo ou manual de saúde do século XI baseado na teoria de Hipócrates, atualmente considerado o pai da medicina moderna sobre a saúde e equilíbrio humano. Na teoria moral, os humores são os principais pontos do homem, e são eles: sangue, bile amarela, bile negra e catarro, que necessitam permanecer em estabilidade para que o sujeito não adoeça ou fique suscetível a isso. Cada um desses humores recebe uma complexidade, ou seja, um temperamento do comportamento humano: o fleumático, o sanguíneo, o cólero, o melancólico. Esses produtos relacionados aos quatro elementos da natureza, mais outras variáveis, como as estações do ano, a idade do indivíduo e a posição astrológica, determinam a saúde e o bem-estar do homem. O tratamento para os indivíduos doentes começava a partir do momento que o médico avaliasse o temperamento que o paciente apresentava e era seguido com ervas e especiarias terapêuticas, que ganharam compilados e tratados de seus benefícios medicinais ainda no período antigo. O tratamento continuava com uma dieta e exercícios adequados para esse temperamento do indivíduo, junto com outros fatores externos. Cláudio Galeno sintetiza a teoria moral de Hipócrates no século II e também adiciona mais algumas causas chamadas de não naturais que podem influenciar na saúde humana. O Cânon de Medicina de Galeno foi incorporado durante os séculos II a IV por quase todo o mundo médico e bizantino e árabe. Dentro dessa teoria e contexto, chegamos ao Taquino, que contava com uma série de tabelas contendo as diretrizes e ensinamentos para manter a saúde diária de uma pessoa. São em torno de 280 itens, entre eles os alimentos, as ervas, as especiarias, roupas, estações e atividades humanas. Do autor Ibn Butlan, que contém uma biografia muito limitada, realmente sobrando poucos documentos e confirmações de sua vida. O que se pode afirmar é que Ibn Butlan nasceu em Bagdá, sendo criado dentro de uma tradição cristã. Estuda medicina com o professor Ibn el-Tahrir e há relatos de suas passagens por cidades como Mossul e Alepo. Para a produção das tabelas, o autor apropria-se das 6 orientações de Galeno, sendo elas o tratamento do ar para a saúde do coração, consumo de alimentos e bebidas, com as orientações necessárias para sua criação, manipulação e consumo, tempo de movimento e descanso que o corpo humano necessita em seu cotidiano. A quarta orientação reforça o tempo de descanso e afirma os males da vigília excessiva. E os dois últimos itens, a adequação de reter ou regulamentar os humores e os sentimentos, sendo os principais a alegria, a raiva, o medo e a angústia. Junto a esses 6 preceitos básicos, as tabelas também são divididas e complementadas pelas outras características, como a temperatura e a temporada, ou estações do ano, elementos da natureza, idade, entre outras características que organizam e facilitam a orientação do leitor do guia. O folho de Rouen, trazido na imagem, faz a seguinte citação: o Taquino Sanitatis trata-se das 6 coisas que são necessárias para todo homem na preservação necessária de sua saúde, sob seus usos corretos e seus efeitos. As reproduções do Taquino chegam à Europa por volta do século XIII, traduzidos para o latim com a mesma estrutura tabelar até então conhecida. Somente uma cópia, que encontra-se atualmente na Biblioteca Medicai Laurenziana em Florença, no começo do século XIV, contém iluminuras de bordas que não podem ser comparadas ao formato que o Taquino ganha no norte da Itália no mesmo século sob a corte de Gian Galeazzo Visconti, onde as tábulas se reduziram a um pequeno parágrafo abaixo de uma imagem que toma grande parte dos folhos. O parágrafo baseia-se somente na primeira coluna da tabela, excluindo as informações complementares das outras.
O autor Pietro Toesca, em 1912, afirma a ideia de que, mesmo iluminado e com seu texto reduzido à parte inferior de cada folha, os manuscritos do Tarquínio da corte lombarda ainda foram pensados para continuarem a serem manuais e que seus preceitos de higiene e saúde continuassem a serem consultados. Temos que levar em consideração exatamente que essas 4 primeiras cópias iluminadas do Tarquínio, produzidas no norte da Itália, e atualmente estando em Paris, Liege, Viena e Roma, foram produzidas exatamente 30 anos ao que é considerado o fim da Grande Peste, que matou em algumas cidades cerca de 1/4 da população, além de anos anteriores à peste, com uma enorme carestia de alimentos, como pontua o autor Máximo Montanari, de 2000. Voltando-se para as imagens do Tarquínio sanitários, o objeto que minha dissertação busca exatamente compreender, tento visualizar e relacionar as imagens produzidas para os Tarquínio na corte dos Visconti em Milão como uma importante fonte de junção de modelos anteriores e consensos estéticos, além de parte importante da cultura de corte do período, já que, como citado por Arano, Westbrook e Arhat em 1976, abre citação, considerando o estado da cultura da época, é de acordo com o meio norte-italiano e sua vida na corte, obras dessa natureza, ou seja, que apresentassem um resumo de tudo o que se precisava saber para viver bem. Eram muito requisitadas. Também é óbvio que eles não podem ter sido difíceis e abstrusos, mas imediatamente compreensíveis para seus leitores pretendidos. Essa veia secular corria paralelamente às demandas dos mesmos patronos aristocráticos por obras piedosas como o livro de horas, ambos os tipos de manuscritos capazes de satisfazer as exigências dos gostos mais refinados. Exatamente para a criação das imagens do Tarquínio, essa cultura visual já existente e presente nas cortes europeias acabam deixando vestígios em suas páginas, como a criação das imagens de flora, que, como citado pelos autores em 1976, os manuais de medicina ilustrados não são realmente desconhecidos na Idade Média, já que existe uma grande quantidade de herbários iluminados circulando no período e nas cortes europeias. Há também os modelos de desenho como a alegoria da ira e outras alegorias que aparecem em alguns folhos do manuscrito. E as peças e histórias da cultura de amor cortês que se fazem presente nas imagens do Tarquínio. Assim também, o próprio manuscrito ilustrado torna-se um importante objeto de modelo, onde suas fontes visuais circulam e muito provavelmente geram obras em espaços distintos, como os outros manuscritos ilustrados do Tarquínio Sanitatis, que foram produzidos em outros espaços, em especial o de Rouen, produzido na região de Veneto, e o segundo de Paris, produzido para a corte da Boêmia. Os afrescos da Torre dell'Aquila no Castelo del Buon Consiglio, em Trento, também provavelmente receberam a influência das imagens presentes no Tarquínio. Estamos falando também de uma corte, uma região que mantém relacionamentos comerciais e de amizade com inúmeras outras regiões da Itália, Europa e até parte da Ásia, além de conter uma enorme circulação de comerciantes, artistas e objetos. É também importante levar em consideração o já destaque que a corte de Visconde Sforza, em especial o próprio Gian Galeazzo Visconti, foi uma figura de extrema relevância para o mundo das artes no período, sendo encomendante de artigos de luxo como outros manuscritos e até a Catedral de Milão, que fazem com que o campo artístico da região seja mais forte e haja uma maior circulação de peças e objetos artísticos. Exatamente por essa circulação de imagens e encomendas de objetos pela corte de Gian Galeazzo Visconti, que, ao analisar as ideias das imagens do Tarquínio, que retrata uma sociedade feudal utópica, em que os nobres estão engajados em brincadeiras e romances,
enquanto os trabalhadores trabalham na propriedade, levamos em conta que elas abrigam em si uma modificação da estrutura social e econômica que ocorria nas cidades do período final da Idade Média e já o início de um pensamento moderno. A malha urbana, mesmo após a Grande Peste, aumentava significativamente e, junto, o poder monetário das cidades também. O acúmulo dessa mais-valia dentro dessas cidades, junto ao aumento e fortalecimento das aldeias artesanais ou corporações de artesãos, fazem com que os objetos, em especial objetos de luxo, sejam muito apreciados e consumidos pela burguesia e aristocracia. A organização do Estado e a criação de ambientes habitáveis, além de convivência, como as praças públicas, onde ocorrem os mercados e as igrejas, também torna-se o foco principal para os aristocratas e burgueses, fazendo que as construções desse período de arquitetura seja muito grande. Milão, tomando destaque com mais de 100 mil habitantes, por conta de sua posição privilegiada ao norte da Itália, a região da Lombardia tornou-se um referencial econômico e mercantil no século XII. Embarcações e cargas terrestres chegavam com inúmeros tipos de mercadorias das cidades amigas, vindos do sul da Itália ou continente europeu, para serem trocados e vendidos, assim como a de artistas que chegavam a todo momento à cidade e os locais que saem para os estudos, como é o caso de um dos autores de um dos manuscritos do Tarquínio Unitários, e arquiteto da Duomo de Milão, Giovannino de Grassi. As imagens do Tarquínio, produzidas exatamente nesse contexto, nos auxiliam a compreender essa circulação de modelos e artistas ao longo de toda a Idade Média, mas também esses quatro manuscritos são pontos importantes para compreender a medicina do período, os hábitos alimentares e comportamentais, a estrutura interna das residências, como arquitetura, decoração, móveis, e um pouco da estrutura da cidade e do comércio, além das peças utilitárias nas quais se fazem presente em meio às atividades e também os alimentos presentes em seus fóruns, para além de toda a arquitetura da cidade e como ela se estruturava, assegurando assim a importância do Tarquínio para além de uma fonte desses conhecimentos, mas também ele mesmo como um importante objeto cultural do período. Aqui está um pouco da biografia que eu usei para essa pesquisa e obrigada.